Xadrez. Pontos fracos. Enfraquecer a posição do rei. Como vimos, é muito importante rocar, mas é claro que isso não deixa seu rei livre de ameaças, especialmente se os peões que cobrem o roque desaparecerem e as peças do adversário controlarem as casas de fuga do rei. Um jogador mais experiente percebe alguns sinais de quando as ameaças decorrentes da posição aberta do rei são iminentes. Na posição ao lado, em particular, o rei negro não possui opção de movimento para G8, que está protegido pelo bispo. Ao mesmo tempo, o cavalo em F4 está ameaçando a casa G6, enquanto que a torre em C3 pode facilmente deslocar-se para H3. Em contrapartida, negras possuem apenas um forte defensor, a dama em G7. Este é o momento certo de preparar uma armadilha contra o rei negro. O lance que segue é pouco intuitivo, porém muito forte. Dama B2. Brancas identificam a diagonal A1, H8 como uma fraqueza de negras. Aparentemente, brancas moveram em uma cravada, mas podem, da mesma forma, preparar um ataque descoberto. Negras seguem com Dama F6. Não existe um bom movimento para negras contra a cravada, devido à posição ruim do rei negro. O que negras procuram fazer com esse lance é liberar espaço para o rei em G7. Se houvessem jogado, por exemplo, cavalo C4, teríamos a seguinte sequência. Cavalo toma G6 com cheque. Dama toma G6. Torre toma C4, com um ataque descoberto da dama branca sobre o rei. A dama volta para G7, cobrindo o cheque. Dama toma G7. Rei toma G7. Torre A4, tirando a torre de uma posição de ataque e colocando ela como atacante. Bispo D3, defende o bispo. E torre toma A7 com cheque. Observe que brancas ganharam 2 peões, ficando com clara vantagem. Voltando um pouco nessa mesma variante, se negras houvessem capturado com o peão de H em vez de capturar com a dama, por meio de H toma G6, brancas responderiam com torre H3, com mate imediato. Observe que a dama em G7 não pode se movimentar devido à cravada. Após dama F6, brancas continuam com seu ataque. Cavalo toma G6, cheque. Agora negras são forçadas a recapturar o cavalo, o que irá deixar o rei exposto ou na coluna H ou na diagonal A1, H8. Negras optam por capturar com o peão de H, H toma G6. Capturar com a dama levaria a uma derrota mais rápida. Capturar com a dama levaria a um mate forçado, da seguinte forma. Dama toma G6, torre G3. Negros agora são forçados a defender o cheque descoberto da dama em B2. E levam um mate no lance seguinte. De outra forma, se negras houvessem simplesmente movido o rei para G7, brancas jogariam cavalo F4. Agora brancas possuem um peão a mais e a torre em G3 seria uma forte ameaça, aproveitando a posição debilitada do rei. Após a captura com o peão de H, negras deixaram essa coluna desprotegida, o que permite brancas jogarem torre H3 com cheque. Observe como em todas as continuações, o cheque descoberto por meio da dama localizada em B2 é sempre um tema.
O rei move-se para G7, defendendo a dama, e agora brancos utilizam o tático do desvio em cima do rei negro por meio de um sacrifício de torre. Isso permitirá a brancas ganharem uma dama em troca de uma torre. Negras são forçadas a capturar a torre, rei toma H7, e brancas ganham a dama, dama toma F6. Brancas ganham material, além de possuírem um forte ataque em andamento, sem contar da vantagem do peão passado localizado em D5. Este foi um exemplo de sensibilidade a posições vulneráveis contra o rei adversário. Quando a posição do rei adversário está com falta de espaço e sob ataque por algumas de suas peças, é o momento certo de procurar por combinações.